Eu te saúdo com a paz do Senhor. Lição número 9 da classe de jovens, entre a lei de Deus e a lei dos homens. É, uma, é um questionamento muito importante que nós devemos fazer. Entre a lei de Deus e a lei dos homens, qual a lei que eu irei seguir? Lembrando que a lei ela não salva. A lei ela serve apenas para mostrar quem está certo e quem está errado. Outra coisa importante a dizer, que o cristão ele não segue as leis de Deus para ser salvo. Ele segue a lei de Deus porque ele é salvo. Para esta aula, os louvores sugeridos 370, 450 e 535. Texto principal. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas da banda de Jerusalém, e 3 vezes no dia se punha de joelho e orava. Daniel capítulo 6, versículo 10. Resumo da lição: antes de ser leal ao governo e à lei dos homens, o crente é fiel a Deus e à sua lei. De maneira nenhuma nós vamos falar sobre contra a questão da lei do homem, né? Os Romanos capítulo 13, no versículo 1, nos diz que não há autoridade que não venha da parte de Deus. A lei é uma autoridade. Entretanto, é importante notarmos, de uma grande relevância, que quando a lei do homem diz uma coisa e a lei de Deus diz outra coisa, eu preciso me basear pela lei de Deus. Agora, vale o grande questionamento da aula de hoje. Eu conheço a lei do Deus que eu sirvo? Eu medito na sua lei de dia e de noite? Eu realmente sei o que a Bíblia diz a respeito de alguns assuntos importantes sobre as leis dos homens, né? Ou seja, eu conheço as leis de Deus naquele ponto específico que a lei fala, né? A lei de Deus fala contra a lei dos homens. São coisas, questões muito importantes a ser tratadas. E aqui é uma questão de lei, também é importante, que independente se a pessoa é cristã ou não, ela vai seguir a lei dos homens e, consequentemente, ela estará seguindo a lei de Deus. Por quê? Porque, de modo geral, a lei ela tende a ter uma certa moral. É claro que nem toda lei é moral, mas existe uma questão de moralidade na lei. A lei ela está aí para impedir a imoralidade, apesar que muitas vezes a imoralidade acontece com base na lei. Temos, por exemplo, um caso específico, por exemplo, o caso que aconteceu lá no MAN de São Paulo, né? É uma situação constrangedora. É uma questão de lei que se aplica, que não se aplica. Então veja que há algumas questões. O que eu falo sobre o MAN de São Paulo é quando um homem ficou nu no Museu de São Paulo e crianças ficavam passando a mão naquele homem. Olha que situação. E aquilo ali era tido como uma cultura, era uma lei, era uma cultura, era a lei da cultura ou coisa do tipo. Isso é completamente imoral. A imoral é um crime, né? Isso é um crime. Então veja que há questões em que nós vamos tratar que a lei acaba, por alguma razão, respaldando o criminoso, acaba, por alguma razão, dando escape para o crime. Mas, de modo geral, a lei está aí para tirar a imoralidade. Introdução. Esta mudança de regime trouxe consigo maior liberdade e tolerância religiosa. No entanto, mesmo sob um novo regime, o profeta Daniel se depara com a maior provação de sua vida. Ele é confrontado com a pressão de abandonar sua devoção inabalável ao Deus Altíssimo. Veja que aqui neste capítulo específico, quando mudou aqui tem aqui o novo governo, e os governos entram e saem, né, mudam. Aqui no Brasil é de 4 em 4 anos, em outros países são de 6 em 6 anos, e outras variações. Parece que tem lei aí que quer colocar no Brasil que o presidente da República não pode se reeleger, mas será
ficará no poder durante 5 anos, mas isso ainda não veio à tona ainda. Então, essas questões de governo, a base do governo é sempre mudará o governo. Ou de uma certa forma ou de outra, ou no máximo no Brasil, por exemplo, só pode ter 2 reeleições, né? Ou seja, ele pode ser eleito e ser reeleito, não pode tentar a terceira vez se ele for presidente da República. O vereador pode ser várias e várias vezes consecutivas, eu acho que não tem limite. Mas, de modo geral, o governo está sempre em mudança. E algumas mudanças, alguns são mais toleráveis a questões religiosas, por exemplo, a questões criminosas, entre outras coisas, outros nem tanto. Então vai de governo para governo. Aqui, por exemplo, o governo era mais tolerante com a religião, ou seja, agora o judeu, principalmente ali Daniel e seus amigos, por exemplo, poderiam, de uma forma mais livre ou um pouco menos presa, poderia agora adorar o Senhor, porque agora tem um novo governante aí, esse governante ele é mais maleável, né? Ele é um sujeito durão, mas não é tão durão assim, ele deixa as coisas fluírem, né? Ele não implica tanto com a religião. Mas foi justamente nesse governo que Daniel se viu numa pressão de abandonar sua devoção inabalável a Deus. Agora, uma fé era inabalável, numa situação, nas circunstâncias tranquilas que Daniel tinha lá em Israel e depois até mesmo na Babilônia, ele ainda tinha uma certa moral, né, como diz aí o povo, né? Ele tinha, não era de grande desconforto, mas agora é algo que realmente vai ferir a imagem, a fé de Daniel inabalável no Senhor. Será? Será que realmente vai abalar o jovem Daniel? Certamente nós vemos que nós sabemos, né, um pouco da história, né? Você também sabe, conhece um pouco da história de Daniel. Sabemos que Daniel foi um jovem firme, né, na presença do Senhor. Vivendo sob um novo governo, a identidade do novo rei. O entendimento majoritário, no entanto, compreende que Ciro, após sua conquista, teria constituído Dário temporariamente como governante subordinado a ele. Em outras palavras, as pessoas aqui pensam, há conflitos, né, de teólogos que pensam que Dário e Ciro é a mesma pessoa. No entanto, a questão mais provável é de que Ciro, depois que ele conquistou na Babilônia, ele deu, né, entregou a Dario, ou a Dário, né, um governo, o governo. A ideia é mais ou menos essa. É importante ressaltar que os relatos bíblicos também nunca se referem a Dario como rei da Média Pérsia, mas apenas como governante da Babilônia. Ou seja, ele era como se fosse um governador hoje de um estado brasileiro, por exemplo. Você mora num estado, então ele seria o governador desse estado, mas haveria um maior do que ele, que no caso seria Ciro. Então veja aqui que vamos até fazer um trocadilho aqui com Ciro Gomes, né? Com a questão aqui do Ceará, né? É como se o Ciro, melhor, na verdade aqui é diferente, né? Na verdade, aqui Dário fosse governador do Ceará, do estado do Ceará, e Ciro fosse presidente do Brasil. Aqui para nós seria algo parecido com essa natureza. Então, de qualquer forma, Ciro era maior do que Dario, ou Dário, né? Dário. Então isso aqui deixa mais claro a identidade aqui do novo rei, que no caso é Ciro. O novo governo. O rei organizou o império em satrapias, que eram províncias administrativas com governadores nomeados por ele, os quais detinham autoridade sobre os assuntos civis e militares de sua região. É uma questão muito parecida também. Essas satrapias fossem também como se fosse um estado, né? Fosse um estado nosso, era uma província, era como se fosse o nosso estado. E aqui está o que ele queria fazer, ele iria estruturar a economia. Eu já falei aqui em outras oportunidades, e é sempre bom deixar claro que muitos governantes vêm falando sobre muitas prioridades, o que já está errado. Por quê? Porque prioridade, de modo geral, ela não entra no plural. Prioridade só existe uma.
Você não tem uma prioridade de comprar um celular e um videogame. Ou você vai fazer uma coisa ou outra. Você só pode ter uma prioridade. É por isso que o nome é prioridade, aquilo que vem primeiro. E muitos deles falam de saúde, de educação e de segurança, e não estão errados de pensar assim. Entretanto, há um outro fator que é muito mais importante do que esses três. E qual é esse fator e qual é esse setor? É o setor da economia. Muitas pessoas podem pensar, não, mas a economia não é mais importante do que a segurança, do que a educação. Sim, ela é mais importante. Por que ela é mais importante? Porque sem economia, sem dinheiro, o país não tem segurança, não tem saúde, não tem educação, não tem infraestrutura, não tem nada. Porque para tudo, para fazer isso, precisa de dinheiro. Então a prioridade do governo precisa ser o quê? Economia. E a economia requer muita prática. Por exemplo, atualmente o presidente da Argentina, Javier Milei, ele tomou uma decisão firme e muito corajosa, que foi o quê? Impedir que imprimam mais notas, mais cédulas, né, de dinheiro na Argentina. Aí você vai pensar, mas o que isso tem a ver com a economia? Isso tem muito a ver com a economia. E você pode pensar, mas quanto mais o país imprimir dinheiro, mais rico ele fica. Lê do engano, isso não é verdade. Por que não é verdade? Porque é a lei da demanda e oferta. Quanto mais um país imprime dinheiro, menos valor esse dinheiro tem. E qual é a consequência disso? Os preços disparam no supermercado. Aí muitas pessoas falam, né? A imprensa brasileira fala muito isso. Por causa da inflação, a inflação é o aumento dos preços nos supermercados. Não, isso não é verdade. A inflação, na verdade, é o aumento da base monetária. O que é base monetária? É a impressão de cédulas, ou seja, a impressão de dinheiro. Então, quanto mais um país imprime dinheiro, mais ele arrebenta a economia, mais a economia afunda. Então, é importante notar que a economia é extremamente importante para um país. Por exemplo, quando um país, como foi o caso, por exemplo, do Donald Trump, quando ele foi presidente dos Estados Unidos, teve uma época lá que ele baniu alguns impostos. O que aconteceu com isso? Aconteceu que os Estados Unidos arrecadaram mais impostos. Aconteceu aqui também no Brasil, na gestão do Bolsonaro, Jair Messias Bolsonaro, ele também travou alguns impostos, ele impediu alguns impostos, ele baniu alguns impostos. Qual foi o resultado disso? O aumento de arrecadação de imposto. Por quê? Porque quanto mais o imposto fica barato, quanto menos imposto, mais produtividade existe. Como tem mais produtividade, mais a economia gira. Eu vou te dar um exemplo prático. Imagina que você quer abrir um negócio. Você quer abrir um negócio, o seu capital é pequeno. Então você precisa ter alguns documentos. Para tirar esses documentos, você precisa ter dinheiro para pagar os documentos, esse tipo de coisas, de burocracia que existe no Brasil. Depois que você faz isso tudo, existem os impostos que você vai ter que pagar em cima dos seus funcionários, existem impostos em cima dos produtos que você vai comprar. Então, imaginando aqui que você vai abrir um comércio, por exemplo, né, de vendas, né? Vendas de celular, por exemplo. Vamos colocar aqui. Então, o que acontece? Quando você compra um celular, vem vários impostos embutidos naquele celular. Então, aquele celular, ele custa muito dinheiro. Então, você poderia comprar, por exemplo, 50 celulares de uma vez. Você não pode. Por quê? Porque o valor do celular é muito alto. Por que é muito alto? Porque tem muito imposto. Agora, imagina que agora o país tira metade dos impostos. Ou tira todos os impostos. É pouco provável, mas vamos imaginar. Então aquele celular vai cair extremamente de preço. O que você vai fazer? Você vai conseguir comprar mais. Então você consegue talvez comprar os 50 celulares, ok? Quando você leva para sua loja os 50 celulares que você comprou, vamos imaginar que você venderia ele a R$ 2.000 por causa dos impostos. Agora, como não tem mais impostos, esse celular que agora valeria 2.000, agora está valendo R$ 1.000. R$ 1.000 agora faz com que as pessoas, tem um celular ali bom, bonito, barato, vou comprar. Aí ele que estava talvez pensando em comprar um outro celular anteriormente, que ele poderia comprar com R$ 2.000, ele compraria um celular, agora ele compra dois.
À medida que ele vai comprando mais, você vai vendendo mais, então você vai tendo mais dinheiro. Qual é o resumo desse negócio? O resumo é que você está girando a economia do lugar, porque você está vendendo o celular, você está virando aí o empresário do celular e as pessoas estão comprando mais com você. Por quê? Porque o teu celular é mais barato do que os dos outros, apesar de ser a mesma marca, o mesmo fabricante, tudo igual, mas o teu preço é melhor. Por quê? Porque você conseguiu um fornecedor que não tenha tanto imposto. Então, quanto menos imposto tem, mais você vende. Agora, como o preço está muito barato, agora tem um outro concorrente teu. Outro concorrente também vai comprar o mesmo celular e vai vender. Só que como você está praticando a R$ 1.000, agora o que ele vai fazer? Ele vai vender a 900 ou 950. Você vendo isso, o que você faz? Você iguala o preço dele ou diminui um pouco também. Aí fica essa briga de concorrência. Aí você acaba vendendo mais porque o teu produto está mais barato do que o seu concorrente e as pessoas estão comprando mais celulares porque o preço está muito bom. Com isso, você ganha o dinheiro, você tira o seu lucro, você compra mais celulares, você amplia a sua loja, depois você vai ter que começar a ter um funcionário ou ter dois, porque você vai começar a não ter muito produto e pouca mão de obra, então você vai ter que aumentar a sua mão de obra, então você já está empregando alguém. Outrora a empresa começou só com você, agora você já tem uma pessoa trabalhando com você, então aquela pessoa já vai ter um dinheiro com base no trabalho que você deu a ela. Então isso acaba gerando a economia e acaba aumentando a economia. Então quanto menos imposto tem, mais produtividade existe. E isso é bom, né? Então veja que aqui o novo governo tinha isso em mente, que era o quê? Estruturar a economia. Então, uma parte da economia que seria bom seria parar de imprimir dinheiro no país, aqui no Brasil, inclusive, seria uma maravilha. E segundo, imposto. Quanto menos imposto, mais a economia gira. Eu vou te dar um exemplo, por exemplo. O teu pai, por exemplo, deve ter um carro. O valor do carro do teu pai, possivelmente entre 25% e 40% do valor do carro do seu pai é imposto. Isso significa que se não houvesse esse imposto, ele poderia talvez comprar dois, inclusive um para você, né? Só para você ver como que o imposto acaba com o povo, né? E imposto é roubo, né? A verdade é essa, né? Uma política de tolerância religiosa. O chamado Edito de Ciro, também denominado como o Decreto de Ciro, possibilitou que os judeus deportados pelos babilônios retornassem para Jerusalém e reconstruíssem o templo. Então, essa tolerância religiosa já poderia agora eles voltarem lá de Jerusalém e reconstruir o templo. Veja que as coisas já começam a melhorar, dependendo do governo. Apesar que eu não acredito no governo, eu não acredito na política de modo geral, mas eu sei que existem algumas pessoas que têm boa vontade de fazer, como é o caso aí de Javier Milei, presidente da Argentina. Ele toma algumas decisões que parecem ser loucas, né? Como ele parece ter um cabelo meio louco também, né? E parece ser louco, mas ele está correto. É porque muitas vezes as pessoas veem só o hoje, não vê o depois. Então ele está estruturando a Argentina para o depois. E isso vai fazer com que a Argentina cresça e cresça muito. E seria muito bom se o Brasil fizesse o mesmo, né? Inclusive parasse de imprimir dinheiro para cobrir aí os gastos do governo, né? O governo começa a gastar muito com luxo, né? Com viagens desnecessárias muitas vezes, com cardápios em restaurantes caríssimos, né? Em viagens muitas vezes desnecessárias, muito luxo, luxo e mais luxo, compras desnecessárias. Então, para cobrir isso, o que o brasileiro faz? O país faz? Imprime dinheiro para poder pagar a dívida do governo. Então, se parasse se parasse de imprimir a cédula no Brasil, já seria uma grande ajuda para fortalecer a economia brasileira. Outra coisa também que seria bom é cortar os gastos do governo, né? Pelo menos uma boa parte aí, cortar os gastos, que são gastos completamente desnecessários, valores altíssimos, que são pagos com nossos impostos, né? Eles não fazem absolutamente, praticamente nada e viajam às nossas custas, né? Então veja que a tolerância religiosa agora parece que melhorou um pouco essa questão do povo judeu, que agora eles podem voltar de Jerusalém para reconstruir o templo, né? Ciro, o imperador, tinha uma política de manter de maior tolerância com os povos conquistados. Promulgou um código de leis conhecido como o Cilindro de Ciro,
que promovia a justiça e a liberdade religiosa. É muito importante essa liberdade religiosa. No Brasil, por exemplo, existe a liberdade religiosa. O Brasil é um país laico, né? Mesmo diante desse ambiente de maior liberdade e tolerância, Daniel foi perseguido por suas convicções. Apesar do Brasil ser um país laico, você pode sofrer perseguição por causa das suas convicções cristãs. Veja, por exemplo, o que está acontecendo lá na França, com esse negócio aí do cristianismo, né? Que estão fazendo, né? O deboche, o escárnio, por exemplo, com a ceia do Senhor, né? Mas, como eu já falei aqui numa outra oportunidade, Deus não vai deixar isso barato. Esse escárnio que a França, né, Paris, os Jogos Olímpicos fizeram com a ceia do Senhor, Deus não vai deixar isso barato. Uma hora ou outra teremos notícias terríveis da França, né? Acontecerão coisas terríveis, porque Deus permitirá que aconteça por causa da afronta do povo lá da França. É até bom deixar claro, não necessariamente o povo da França, mas os organizadores dos Jogos Olímpicos de 2024. E aqui não vale aquela questão de querer o pior, não é nada disso. É porque a Bíblia quem diz que de Deus não se zomba. Tudo que o homem plantar, isso também ele ceifará. Gálatas 6:7, Obadias, versículo 15, também diz que a sua maldade cairá sobre a sua cabeça. Então, não tem para onde escapar. Infelizmente, uma hora ou outra, teremos notícias tristes aí da França, de algum atentado terrorista, por exemplo, ou uma outra coisa, porque uma grande tempestade, ou um furacão, ou coisa do tipo, Deus não deixará esse negócio barato. Ele vai cobrar a conta. A conspiração contra Daniel. A distinção de Daniel. Em razão de sua excelência, Daniel começou a se distinguir dentre os demais presidentes, razão pela qual o rei pensava em promovê-lo. Isso mostra que Daniel, além de fiel e zeloso nas questões religiosas, era também um profissional qualificado e dedicado, fazendo com que se sobressaísse em suas atividades. Aqui cabe uma questão muito importante, eu também já falei isso aqui em algumas outras oportunidades, mas que é muito importante para você, jovem, você que está entrando no mercado de trabalho. Eu vejo alguns jovens cometendo alguns erros muito corriqueiros. Um deles, por exemplo, é o uso de celular em empresas. Por exemplo, se você está trabalhando numa empresa, não é bom, não é de bom tom que você fique aí observando suas redes sociais ou aplicativos de mensagens instantâneas, WhatsApp, Telegram, coisa do tipo. Você está ali para trabalhar, então você precisa se qualificar. Quanto mais você trabalhar, mais você se qualifica, você aumenta, melhora o seu salário e você acaba sendo bem visto pelo teu chefe. E aqui é a grande distinção de Daniel. Daniel foi diferente porque, vamos trazer aqui para nós, né? Nós sabemos que não era o caso lá de Daniel, mas é como se as pessoas ali estivessem cada um na sua rede social, ou brincando disso, ou brincando daquilo, jogando uma conversinha fiada aqui, outra conversinha fiada ali, e Daniel trabalhando. Ou seja, Daniel produzia mais do que os demais. Então ele começou a se destacar. Então quando você se destaca, você pode não perceber, mas o chefe está te olhando. O chefe está te observando. Ele sabe o que você faz e o que você deixa de fazer. Então, à medida que você vai fazendo, deixando o teu celular de lado, deixa lá no armário, em outro lugar, ou se puder, nem leve para o trabalho. Você vai para o trabalho para trabalhar e não para ficar em rede social. Então, quando você tem essa dinâmica de não ficar usando o celular no trabalho, a não ser se for extremamente necessária, e se for extremamente necessário, o teu chefe não vai se importar, porque ele vai ver que é realmente importante. Então você tem destaque. Uma vez que você tem destaque, quando for ser promovido, quando alguém for promovido, vai ser você. Por quê? Porque não é porque você é cristão, é porque você é qualificado. Da mesma forma, se você for cristão e você não observar que você está ali para trabalhar e você fazer o seu trabalho de qualquer maneira, quando vier a promoção, não vai ser você que será promovido, será uma outra pessoa, porque ela está melhor qualificada do que você. Então é importante que você seja qualificado, seja respeitador, seja educado no teu setor de trabalho, você comunique-se bem com seus colegas de trabalho, você desempenhe o seu trabalho com excelência, independente do trabalho que for.
Você precisa estar sempre bem qualificado, bem informado sobre o setor que você trabalha. O setor que eu digo, por exemplo, se você trabalha como vendedor de laranja, por exemplo, você precisa saber como está a safra de laranja. Você precisa conhecer qual é o estado melhor do Brasil que produz mais laranja. Você precisa estar por dentro do negócio. Para quê? Para que as pessoas observem você e vejam que você é diferente, que você realmente tem qualificação, você realmente conhece do que você está fazendo, você sabe exatamente o que está fazendo, e isso é bom. Então é importante que você tenha isso em sua mente. Se você está começando no mercado de trabalho agora, já vai aí, pega esse pensamento aí e já age lá de uma forma mais coerente, mais cuidadosa com o teu celular. Isso também vale para outras coisas, né? Muitas vezes também as pessoas estão no setor de trabalho e ficam perdendo tempo fazendo fofoca de um e de outro, né? Falando mal de um funcionário para o chefe, por exemplo, chega para o chefe para falar: olha, fulano de tal está fazendo isso ou deixando de fazer aquilo. Você não precisa fazer isso, isso não é papel seu. Você precisa trabalhar. Você não está ali para fofocar de ninguém. Você não está ali para ficar sendo um leve traje, né? Você está ali, você é uma pessoa cristã, você é uma pessoa que está na sua juventude, você é um jovem cristão, um jovem cristã. Então, deixa a fofoca, nada de fofoca no trabalho, de preferência em lugar nenhum, né? Mas nada de fofocar no trabalho, nada de ficar mexendo no celular ou fazendo coisas que não condiz com o seu trabalho. Isso faz com que você tenha mais desempenho do que os demais. Inveja e conspiração. Assim que o brilho de Daniel começou a ofuscar os demais, a inveja brotou em seus corações. Infelizmente, isso é algo que ocorre com enorme frequência em qualquer ambiente e até mesmo entre o povo de Deus. Tem isso também. Quando você começa a trabalhar e começa a se dedicar mais, certamente o seu brilho vai ofuscar os demais. Então eles ficarão incomodados e vão fazer o quê? Vão começar a fazer intriga da sua pessoa. Mas o que você faz? Como você é uma pessoa íntegra, você é uma pessoa temente ao Senhor, você não precisa fazer absolutamente nada. Deus vai dar caso do negócio. Deus vai resolver o problema para você. Não se preocupa com esse negócio. Por quê? Porque você tem a sua decência, você tem a sua integridade, você sabe que você está ali de uma forma correta, trabalhando corretamente, então não se preocupe. Isso, na verdade, só demonstra uma questão, né? Uma falta de profissionalismo dos seus colegas. Por quê? Porque se você é uma pessoa que está se dedicando e está se destacando no trabalho, o melhor a se fazer é o quê? É te acompanhar, é te seguir, ver o que você faz para ele ficar bom também, ficar bom igual você é. Isso seria interessante. É igual, por exemplo, quando você começa num trabalho, o que você precisa você fazer? Você precisa ver qual é a pessoa que mais se qualifica, mais qualificado. O mais qualificado no setor, a pessoa que mais trabalha, que mais dá bom exemplo. Para quê? Colhe com ele, para você ficar igual a ele. Então as pessoas vão começar a observar você diferente. Agora, é claro, existe inveja, existe intriga até mesmo dentro da casa do Senhor. Infelizmente, no meio cristão, infelizmente, é uma coisa que ainda existe e existe muito. Não é? Um cristão que chegou agora, começa a se destacar, Deus começa a usar de uma forma extraordinária e os cristãos velhos fazem o quê? Chegou agora, já está querendo se mostrar presepeiro, e começa a meninice, e começa a falar coisas que na verdade não é a realidade. Na verdade, aquela pessoa está de fato sendo usada por Deus, enquanto aquela outra pessoa nunca foi usada por Deus, ou deixou de ser, Deus deixou de usar, porque não está ali de prontidão, não está ali na brecha, né? Então, isso acaba causando realmente uma inveja nas pessoas, né? Então, eles arquitetaram um complô diabólico para acabar com a imagem de Daniel. Isso, infelizmente, também acontece na igreja. Muitas pessoas acabam tendo a sua imagem arranhada na igreja por outras pessoas. A pessoa está inocente na situação e acaba sendo acusado, né? As pessoas sendo acusadas, fazem coisas, complô contra essa pessoa por razões, sabe-se Deus lá qual, né? Por razões completamente aleatórias. Entretanto, é importante salientar que quando você está em segurança, você sabe o seu valor, você sabe que você não fez, fique sossegado, fique tranquilo, porque Deus certamente vai testificar acerca da sua vida. O plano contra Daniel. Para tal, os homens perversos propuseram ao rei que fosse proibido em todo o reino, no período de 30 dias, que se fizessem petições ou orações a qualquer divindade ou a homem,
anunciar ao rei a punição pela desobediência seria o lançamento na cova dos leões. Olha, o leão, apesar de não ser o maior dos felinos, o maior felino é o tigre, né? O leão, ele não é bom ter brincadeira com ele, não. Ele é feroz. É importante que você veja que arquitetaram um plano contra Daniel. Veja até que ponto chega a questão da intriga, da inveja, né? Olha o fato de Daniel ter brilhado mais do que os demais. Veja o ponto, aqui o ponto o povo chegou. Arquitetaram um plano diabólico para acabar com a imagem de Daniel. Então, o que puseram ao rei? Que se alguém em 30 dias fizesse uma oração, uma petição a qualquer outra pessoa, a qualquer outro Deus que não seja o rei, seja jogado na fornalha de fogo ardente. Agora, ou melhor, na cova dos leões. Agora veja que situação. O rei aqui se colocou no lugar de Deus. Então é interessante que muitas vezes as pessoas acabam se colocando assim, porque quando fala de divindade, fala de deuses, né? Então, se fizer petição a outro Deus, que não seja a ti, então está colocando o rei como Deus. Seja jogado na cova dos leões. E o rei achou boa a palavra, é esse negócio aí mesmo. Pode fazer isso aí. E aqui cabe um parecer importante, muito importante. Há muitos jovens hoje, e eu quero crer que seja o seu caso, que dá muito bom exemplo, que é uma pessoa íntegra, uma pessoa de fé, uma pessoa irrepreensível. Então, o que o adversário faz? Já que eu não consigo pegar ele no mundo com a pornografia, com masturbação, com o sexo antes do casamento, eu não consigo seduzir ele com uma menina ou com um menino, né, dependendo do sexo da pessoa, né, se você é um jovem ou uma jovem, eu não consigo fazer com que essa pessoa caia, eu vou fazer uma coisa melhor. Eu vou tentar pegar ele dentro da lei do Deus dele. E o que isso quer dizer para nós? É como se alguém criasse algo contra a igreja, no sentido assim, ó, qualquer pessoa que orar a qualquer outro Deus que não seja, talvez, o presidente da República, por exemplo, não fosse pedir ao presidente da República, seja jogado na cova dos leões. A ideia é essa daí. Por que isso? Porque já que eu não posso pegar ele fora da igreja, eu pego ele dentro da igreja. Já que eu não consigo pegar ele fora da lei, eu vou pegar ele dentro da lei. Qual a lei? A lei do Deus dele. E qual era a lei do Deus de Daniel aqui para nós entendermos onde eu quero chegar? O que Daniel fazia? Daniel não fazia suas petições ao rei, não fazia suas petições a outros deuses. Daniel só fazia petições a Deus. Por isso a lei de outro Deus. Por quê? Porque Daniel seria pego. Por quê? Porque eles sabiam que Daniel iria orar a Deus e não ao rei. Então ele seria pego na infração. Então qual a consequência? Cova dos leões. Então é importante notarmos essas artimanhas que o adversário tenta lançar. Muitas vezes ele chega falando de uma narrativa, a pessoa fala de uma questão, mas na verdade a motivação é outra completamente diferente. O cristianismo cada vez mais é hostilizado por causa da defesa de valores absolutos. Ou seja, você, de modo geral, você não vai ver as pessoas falando de outras religiões, afrontando outras religiões, né? O candomblé, o espiritismo, o budismo ou qualquer outro tipo de religiões. Eles não fazem leis contra essas religiões. Por quê? Porque são religiões mais abertas, são religiões que não exigem de ninguém uma mudança, não exige uma colocação ou outra, como é o caso diferente do cristianismo. O cristianismo ele prega o que? Renúncia. Ele prega o que? As questões contra as questões da homossexualidade, por exemplo, o que outras religiões geralmente não pregam. Então, o que eles querem? Eles querem calar a igreja. Então, o que eles fazem? Eles criam muitas leis justamente para tentar parar a igreja. Lê do engano, estão perdendo o tempo deles. Porque a verdade é, desculpa, que quanto mais eles quiserem parar a igreja, mais a igreja avançará.
Porque a verdade é, a igreja, ela tem valores absolutos, que é a palavra de Deus. Então, o que a Bíblia condena, o cristianismo condena. Então, é justamente contra isso que a sociedade, o sistema vai contra. Porque nós falamos com verdade, nós falamos com sinceridade, nós pregamos a palavra corretamente, nós somos contra as questões pela qual a sociedade quer colocar no povo goela abaixo. Então nós somos completamente contra e nós ficamos firmes. Eu vou te dar um exemplo, por exemplo, como aconteceu lá nas Olimpíadas. Eu falei aqui rapidamente sobre a questão que eles hostilizaram a Santa Ceia, fizeram um escárnio da ceia do Senhor, fizeram várias coisas, profanaram o nome do Senhor ali, porque eles fizeram ali um quadro da Santa Ceia, né, com pessoas não héteros, que a lista é tão grande que não dá para falar que o alfabeto é inteiro, né? Então eles puseram ali como um escárnio. A minha pergunta é a seguinte: por que eles não brincam com outras religiões? Por que é só com o cristianismo? Por que não brigam, por exemplo, lá com o povo do Islã, com o Estado Islâmico, por exemplo? Por que não brinca com a religião deles? Porque eles sabem que se eles brincarem com a religião deles, o caldo vai engrossar. Por exemplo, há um tempo atrás, faz um tempinho, um político brasileiro, homossexual assumido, falou que queria implantar aqui o Islã, a cultura islâmica deveria ser implantada no Brasil. Ele só se esqueceu de falar uma coisa: a cultura islã é completamente contra a homossexualidade, contra no sentido radical, de matar homossexuais. O cristianismo é contra a homossexualidade, nós pregamos contra a homossexualidade, como contra a prática, mas nós cristãos não matamos ninguém, nós somos da paz. Diferente do Islã. O Islã, ele prega no sentido de que se alguém for pego numa questão do Islã, na prática da homossexualidade, eles são mortos, não tem piedade. Então veja a questão, né? Eles falam de situações, defendem culturas, religiões e nem sabem o que aconteceria com ele se caso a cultura islâmica fosse implantada no Brasil. Ele, por exemplo, seria morto. Então, por que eles não mexem com o Islã? Porque sabem que se mexer com o Islã, vai ter bomba, vai ter tiro, vai ter ataque terrorista e coisas do tipo. Então, eles têm medo. O cristianismo, como é uma religião da paz, nós falamos com firmeza, nós falamos contra, nós nos posicionamos contra várias questões da sociedade, né, como o aborto, por exemplo, a prática da homossexualidade, a ideologia de gênero. Nós falamos contra, nós somos firmes, somos contra o ecumenismo, que é a questão de todas as religiões juntas e misturadas. Nós somos separados. Por que nós somos separados? Nós somos separados porque somos melhores? Não, nós somos diferentes. O Senhor requer de nós santidade. Como é que eu posso ser santo se eu estou no cristianismo e em outra religião, servindo a dois senhores? Deus não está nesse negócio. Deus não está nesse negócio. Então veja que é muito importante o posicionamento do jovem. Ser firme. Ainda que vai para a cova dos leões, nós devemos continuar firmes. Por quê? Porque o leão da tribo de Judá está conosco. A lei dos homens e a lei de Deus. Contrariando a lei dos homens. Mesmo diante do decreto do rei, novamente Daniel não se acovardou de dar testemunho de sua fé. Ainda que fosse um alto funcionário e ocupasse um lugar de privilégio no império, Daniel não negou sua integridade e fidelidade a Deus. Trazendo aqui para a política mais uma vez, porque o contexto aqui vai ser bem político na questão aqui. Quando uma pessoa que, no caso Daniel, ele era um alto funcionário. O que significa ser um alto funcionário? É um funcionário de alta patente, um funcionário muito importante. É um braço direito, vamos assim dizer, aqui no caso do rei. Ele é como se fosse um braço direito, é uma pessoa muito importante. Então, qual é a tendência? A tendência é que esse alto funcionário vai acatar todas as ordens do seu majoritário, do seu senhor. Essa aqui é a ideia. O que não aconteceu com Daniel. Mesmo Daniel, sendo do alto escalão, vamos assim dizer, ser um alto padrão aí de funcionário, ele fez o que? Ele desobedeceu ao rei. A grande questão é, se eu estou no meu trabalho, ou você está no seu trabalho, e o teu chefe manda você fazer algo,
que é contra a lei de Deus, o que você faz? Você obedece ao seu chefe ou obedece à palavra? É uma questão interessante, porque geralmente nós somos firmes, né? Não, eu vou obedecer à palavra. Por que nós falamos firmemente? Porque nós não estamos incluídos na situação. Mas quando a coisa aperta, lembra de Pedro? Não, Senhor, de maneira nenhuma eu vou te negar. Isso aí todo mundo pode te negar, mas eu não te nego. Quando veio a oportunidade, o que aconteceu? Pedro negou. Por quê? Porque uma coisa é eu falar na teoria, uma outra coisa é a prática. Eu vivi a prática. Então, muitas vezes nós estamos falando muito da teoria, falamos muito da teoria, somos muito firmes na teoria, mas na prática, muitas vezes nós estamos deixando a desejar. O servo de Deus sempre fora obediente ao rei, porém, ao perceber que a lei humana contrariava a lei divina, ele desobedeceria ao injusto mandamento, fazendo exatamente aquilo que o decreto proibia. Veja que audácia, né? Ele não só desobedeceu à lei, que foi no caso a lei, o decreto, né, de não pedir a outro Deus a não ser ao rei, mas o que ele fez? Ele foi fazer justamente o que a lei proibia. Ele foi lá e foi buscar a face do Senhor. O que isso quer dizer para nós? Ainda que sejam as coisas contrárias, ainda que for contrário, você for proibido de orar, por exemplo, vai orar. Vai orar. A oração ela tem uma importância extraordinária na vida do cristão. A oração ela muda o quadro. Veja que Daniel, como vivia em oração, o que aconteceu? Quando veio a cova dos leões, ele não sofreu um único arranhão. Por quê? Porque o leão da tribo de Judá estava lá. E como Daniel estava no espírito, não estava na carne, então o leão não conseguiu sentir o cheiro da carne de Daniel. Olha aí, ó. Então viva no espírito que aí você não fica com cheiro de carne. Aí o leão, que está bramando como leão por aí, né? Não vai conseguir te tragar porque não vai sentir o cheiro de carne. Tem uns jovens aí que estão vivendo na carne, não é no seu caso não, né? Abre o teu olho. O poder da oração. Diante daquele momento de provação, Daniel foi para o seu quarto buscar a Deus em oração. Ele orou persistentemente, pondo-se de joelhos 3 vezes ao dia. A oração deve ser um hábito na vida de todo aquele que busca intimidade e resposta da parte do Senhor. O que é oração? Oração é uma conversa. Quanto mais você conversa com uma pessoa, mais amigo dela você fica. Assim também é o Senhor. Quanto mais você ora, mais amigo de Deus você fica. Quanto mais você conversa com Deus, mais intimidade com Ele você tem. Você tendo intimidade com o Senhor, tudo que você pedir, segundo a vontade dele, ele te fará. Então, quando temos verdadeiramente um hábito de viver uma vida de oração, as coisas mudam. Certa vez perguntaram para um homem de Deus, perguntaram assim para ele: você consegue orar 10 minutos? Ele respondeu: eu não sei se eu consigo orar 10 minutos, só sei que eu não consigo ficar 10 minutos sem orar. Olha que coisa extraordinária, né? Nós devemos verdadeiramente ter essa vivência de oração. E não é no muito orar, não é claro que há pessoas que fazem orações longas, tem pessoas que verdadeiramente têm uma intimidade com Deus que realmente é de causar espanto, né? Deixa a gente maravilhado, pessoas que vivem em oração, oram 1 hora, 2 horas, tranquilo, aquela oração fervorosa, mas não é só isso. Há pessoas que oram um pouco, como foi o caso de Jabes, né? 1 Crônicas 10:4, né? Que fala sobre Jabes, que Jabes, ele quando orou, a sua oração coube num versículo. Olha que oração curta, né? Uma oração curta, mas Deus atendeu a oração de Jabes, ou seja, não é o muito falar, é o coração contrito, é abrir de fato o coração, é quando você se confessa ao Senhor, você abre o seu coração, você reconhece a Deus como superior, você conhece a Deus como o Criador, você sabe que você é criatura dele, que você quer adorá-lo em espírito e em verdade. Então, quando você está com o seu coração contrito, o seu coração arrependido de ter pecado, o Senhor certamente te dará a vitória, independente se você orou 1 minuto ou se foi 1 hora. Para Deus não tem diferença, a diferença é o coração contrito, até porque há pessoas que oram muito, né? Mas na verdade só oram na técnica, como as pessoas dizem por aí, né? Ora bonito, mas o coração está longe do Senhor, não tem um coração arrependido, fazem orações nas praças para quê? Somente para ser visto pelos homens, aplaudido pelos homens, mas na verdade o coração está muito longe do Senhor.
Se você puder orar 1 hora, melhor. Mas se você tem o seu coração contrito e você consegue dobrar o seu joelho durante 1 minuto e conversar com o Senhor, 1 minuto, você verá que as coisas já vão começar a mudar, porque na oração o que importa mesmo é o coração contrito, o coração arrependido. Não é igual a questão da oferta, né? O que vale na oferta não é o valor que você dá de oferta, mas é o coração que você tem, né? O coração do ofertante que é o mais importante. A verdadeira oração também se expressa por meio da gratidão. Há uma questão importante na oração, que muitas vezes nós oramos ao Senhor, o Senhor responde às nossas orações, mas nós não agradecemos. A gratidão, ela tem um poder muito forte, é algo muito profundo. Por quê? Eu vou te dar um exemplo bem prático. Imagina que você está fazendo aniversário e seu pai, ou a sua mãe, ou ambos, ou seu irmão, ou sua irmã, te deu um presente. E você parece que não gostou muito, não ficou muito agradecido pelo presente. Sabe qual a consequência disso? Provavelmente, no ano que vem, eles não vão te dar presente. Por quê? Porque você é um ingrato, um mal agradecido. Pronto, falei. Agora, se você recebe um presente, independente de qual seja, você fica feliz, fica muito agradecido, qual é a tendência? A tendência é que no ano que vem venha mais presente. Por quê? Porque você demonstrou uma gratidão. Assim também é o Senhor. Quando você ora ao Senhor, o Senhor te dá a vitória e você volta e vai orar para agradecer, o Senhor te vê diferente. Dei a bênção, mas voltou para agradecer. Lembra lá dos 10 leprosos? Eram 10 leprosos, mas somente um voltou para agradecer. Esse que voltou para agradecer ganhou mais. Então, quando você é agradecido, tem um coração agradecido, as coisas mudam. Então, nós devemos ser muito mais gratos ao Senhor. Me lembro da história de Sarrim. Eu gosto muito da história de Sarrim, diferente de Benihim. Sarrim, que eu digo porque algumas pessoas confundem, não é a mesma pessoa. Sarrim é outra pessoa. Sarrim era ministro de louvor. Sarrim estava com a sua filha no Natal, ela estava com 5 anos. E ele preparou uma árvore de Natal bonita e colocou estrategicamente na frente da porta do quarto da sua filha. Para quê? Para lá, assim que ela abrisse a porta, ela visse a árvore de Natal cheia de presentes. Ele colocou alguns presentes e tal, e ficou do lado da árvore. E quando aquela criança levantou e viu aquela árvore de Natal bonita, cheia de presentes, o que ela fez? Ela correu para a árvore e começou a abraçar os presentes e abrir os presentes e ficou toda feliz da vida com os presentes que ela tinha recebido. E o pai do lado entristecido. Como pode? A minha filha viu os presentes aqui, abriu os presentes e sequer me cumprimentou, nem falou comigo que eu sou o pai dela, foi eu que dei os presentes a ela. Aí o Espírito Santo falou ao coração de Saim: por que tu entristece o seu coração? Pela ingratidão da sua filha. Eu, o Senhor, dou presente todos os dias aos meus filhos em todo o mundo e eles não me agradecem. Olha que situação profunda. Quantas vezes nós recebemos os presentes do Senhor, mas nós não agradecemos? Por quê? Somos ingratos, somos mal agradecidos. Então a tendência é que o Senhor deixe de nos presentear com certas bênçãos específicas. Há bênçãos, por exemplo, que é para todos. A chuva, por exemplo, ela cai para o ateu, para a pessoa do candomblé, para a pessoa do budismo, para o espiritista, para o espírita, isso. E para todas as demais religiões. É uma bênção comum a todos. O sol também é comum a todos. Agora há uma bênção que ela é só para você. É só você que precisa daquela bênção específica. Então por que muitas vezes você não recebe? Porque não recebe porque pede mal. Ou porque é mal agradecido. Quantas vezes nós deixamos de receber presentes do Senhor por sermos mal agradecidos? Porque muitas vezes fazemos votos ao Senhor, mas não cumprimos o nosso voto. Falamos que vamos fazer isso e fazer aquilo, mas não fazemos. Final do ano, então, é aquela promessa, né? Lá de dezembro, né? Ano que vem eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo para o Senhor. Entra o ano e não fazemos nada do que prometemos. Deus não está nesse negócio. Então nós devemos ter, na verdade, uma vida de oração, mas também ter um coração grato ao Senhor por termos as nossas orações atendidas por Ele. Deus fecha a boca do leão. O rei estava angustiado e passou a noite em vigília, preocupado com o destino de Daniel.
Ao amanhecer, correu até a cova e, para sua surpresa, encontrou Daniel vivo e ileso. Ou seja, não tinha um arranhão. É interessante que aqui o próprio rei estava torcendo por Daniel de forma direta. O rei sabia que Deus iria livrar Daniel. Só que, claro, ele ficou aflito. Por que ele ficou aflito? Porque a culpa de Daniel estar lá era dele. Por quê? Porque ele deu lá o veredito. Ele não observou as circunstâncias, não observou o decreto, se julgou nesse caso, né? Ele se colocou como Deus. Ó, se alguém orar a outra divindade, ou seja, a outro Deus que não seja tu, que não seja o rei, ou seja, o rei agora é Deus. Então, se ele observasse a cláusula, olhasse direitinho e impedisse aquele decreto, nada disso teria acontecido. Daniel não teria ido para parar na cova dos leões, e o rei não estaria aflito. Então ele passou a noite aflito e logo depois ele foi lá saber de Daniel. E para sua surpresa e para alívio do coração dele, o que aconteceu? Daniel estava ileso. Então acabou que com isso o Senhor foi glorificado. E por que foi glorificado? Porque Daniel não negou a sua fé. Daniel, apesar das circunstâncias, afrontou o rei. Por quê? Porque a lei do homem falava uma coisa e a lei de Deus falava outra coisa. E ele se baseou pela lei de Deus. Assim também devemos ser cada um de nós. Nós devemos ter coragem, ter força, confiança no Senhor, que nós devemos seguir a lei de Deus e não a lei dos homens. E aqui eu não estou dizendo para nós não obedecermos à lei dos homens de modo geral. Aqui a lei dos homens que nós não devemos seguir é quando essa lei dos homens entra em contradição com a lei de Deus. Quando a lei de Deus fala uma coisa e a lei dos homens fala outra coisa, então nós nos baseamos pela palavra, pela lei de Deus. Agora, quando a lei dos homens, como vemos de modo geral, a lei é ela para corrigir, para colocar as coisas nos seus devidos lugares, ver quem está certo e quem está errado, então nós estamos dentro da lei. Por quê? Porque aos Romanos capítulo 13 nos diz que não há autoridade que não venha de Deus. E a lei é feita pelas autoridades. Então nós devemos estar ali em harmonia com a lei dos homens nesse sentido. Agora, se mais uma vez, vou deixar isso claro, mas se porventura tiver contradição entre a lei de Deus e a lei do homem, nós devemos sempre seguir a lei do Senhor. Conclusão: em vez de ser leal ao governo, manteve-se fiel a Deus. Sua coragem e confiança em Deus não apenas resultaram em sua proteção miraculosa na cova dos leões, mas também demonstraram um exemplo eterno de como podemos manter nossa integridade espiritual em face dos desafios culturais, políticos e jurídicos de hoje. Ou seja, nós devemos sermos íntegros diante da sociedade, tanto no sentido dos desafios culturais, né, a questão da cultura, como foi o caso lá do MAN, lá de São Paulo, né, aquilo foi um absurdo. A questão política, né, o que mais temos aí é político corrupto, então nós não devemos nos meter com esse povo político corrupto, e também nas questões jurídicas, jurídico aqui de lei propriamente dito, mas que nós venhamos ser entre a lei de Deus e a lei dos homens, nós devemos sempre optar por sermos obedientes à lei de Deus. Mais vale obedecer a Deus do que aos homens. Portanto, entre a lei de Deus e a lei dos homens, venhamos ser cada dia mais fiel ao nosso Senhor. Que Deus em Cristo continue abençoando na sua vida e você me vê na próxima aula, se Deus quiser. Tchau!